Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Danilo e continuando com a criação do nosso plano orçamentário, né? Continuando também com a implementação dos pacotes de tratamento, né? Com a criação dos pacotes de tratamento. Então, só lembrando, a gente já fez os exemplos de pulverização, né, de controle de pinta preta, por exemplo. Nós criamos duas opções para controle de pinta preta e agora na planilha a gente pode escolher uma dessas duas opções para fazer o manejo da doença. Fizemos um exemplo de criação de um pacote conjugado, né, então para controle de lagarta verde, que está aproveitando essas aplicações de pinta preta, então não tem os detalhes de máquina, né? Porque na verdade essa máquina já está sendo gasta, né? Já está sendo consumida aqui com a aplicação de pinta preta, então não tem necessidade de eu duplicar essa informação e acabar cometendo um erro de duplicar a quantidade de combustível que está sendo consumida. Tá? Então, voltando ao menu, a ideia é continuar hoje e fazer um pacote de adubação. O pacote de adubação nós vamos fazer, vamos criar dois pacotes também, um para adubação de plantas adultas e um para adubação de plantas jovens. Tá? Então vamos lá. Então, no pacote de tratamento, seguindo a mesma sequência básica, nós vamos criar o pacote de tratamento e depois adicionar os produtos que vão nesse pacote de tratamento. Tá? Então, o nosso alvo hoje é a adubação de solo. Vamos começar com a nota 1. E no caso desse tratamento de adubação de solo com nota 1, eu vou usar para plantas jovens. Então, plantas jovens, as nossas recomendações de adubação, via de regra, elas vão em dose por planta, né? Então, uma determinada quantidade de adubo por planta. Então, aplicado por planta. Ela é conjugada? Nesse caso, eu coloco também como sim. Por que sim? Porque, na verdade, essa adubação ela vai ser manual. Eu não vou andar lá com um trator aplicando isso. Eu vou adubar de canequinha, planta por planta. Ah, Danilo, mas tá indo um trator de apoio que vai levar, mas na verdade o consumo de combustível desse trator que vai de apoio na adubação para plantas jovens, o consumo de combustível dele é muito baixo, diferente de quando eu tenho que trabalhar com um implemento em alta rotação. Então eu coloco como conjugado assim, para não fazer uma superestimativa da quantidade de combustível. Então é assim que a planilha trabalha bem. Voltando para o menu, agora vamos adicionar os insumos para esse pacote de tratamento aqui. Então, seguindo a mesma rotina nossa, vamos pular uma linha. Vamos escolher o nosso pacote de adubação de solo 1. Né? Vamos escolher o nosso produto. Vamos ver se eu tenho algum fertilizante aqui. Adubo. Então tá, vamos lá. Adubo. Como que eu vou aplicar esse adubo? Né? Esse adubo ele está cadastrado no meu estoque como quilo. Então eu tenho que colocar as doses aqui nos meses em quilo por planta em cada mês. Então vamos lá. Então vamos imaginar que, né, nós estamos falando que aqui vai ser a florada. Apesar de ser plantas novas, que nós não temos um cronograma com a florada, mas a gente tem um cronograma com a chuva. Né? A adubação tem que ser a partir do momento que nós temos chuva, que tem o florescimento. Então vamos colocar a nossa adubação começando aqui em setembro. E aí como que eu vou fazer essa adubação? Bom, eu vou colocar, né, falando valores hipotéticos aqui desse adubo, que a gente nem colocou a fórmula dele, eu vou colocar 100 gramas por planta em setembro, 100 gramas por planta
novembro. Então vamos lá, já vamos preenchendo. Então 0,1 quilos, que equivale a 100 gramas, né? Novembro, 0,1 quilos em novembro. Aí minhas plantas vão crescendo, né, ao longo da safra, eu vou aumentar um pouco a dose, vou para 0,2 quilos em janeiro. E ainda vou fazer uma adubação em março, 0,2 também. Então está pronto meu pacote de tratamento. Se eu fosse adicionar outros adubos, fazer mistura de adubos, ou uma adubação com adubo nitrogenado, outra com adubo potássico, né, eu coloco ele, eu seleciono de novo o meu pacote, escolho o segundo adubo e coloco as doses dele, né, assim como nós fizemos nos pacotes de pinta preta. Mas no nosso caso é um adubo só, 100 gramas, 100 gramas, 200 gramas, 200 gramas por planta. E é isso aí. Agora a gente teria que associar ele com os talhões. Na verdade, nós não temos no nosso cadastro nenhum talhão em formação, são todos, né, já na idade adulta. Mas, só para a gente exercitar aqui, né, vamos colocar o nosso pacote 1 de adubações, e aí eu já vou passar a ter no meu orçamento detalhado uma quantidade de valor associada à adubação de solo. E eu passo a ter também nos insumos a quantidade de adubo. Então eu tenho que comprar, para fazer aquelas adubações nas minhas plantas, tenho que comprar 4.300 quilos aí aproximadamente de adubo. Tá bom? Vamos continuar então, vamos voltar ao nosso pacote de tratamento e vamos criar o nosso pacote de adubação. Então, adubação de solo. Agora vai ser o nosso segundo pacote, nota 2. No caso do nota 2, são adubações para as plantas adultas. A adubação para a planta adulta, depois, quando chega, na verdade, no momento da aplicação, a dosificação é por planta, né? Normalmente a gente calcula uma dose por planta, dose por hectare. Mas para fazer o planejamento, é mais fácil a gente associar esse adubo à quantidade de caixa. Por quê? Porque um pomar de alta produtividade, eu vou conseguir colocar uma quantidade maior de adubo. Num pomar de baixa produtividade, vai um pouco menos de adubo. Isso é o que acontece no campo. Então, quando eu associo a minha quantidade de adubo aplicado por caixa, já vai ser remetido a esse fator de produtividade, porque ele vai multiplicar as doses de adubo que eu vou colocar aqui pela quantidade de caixa que eu cadastrar para o meu talhão. Então, se eu cadastrar muitas caixas, vai ter uma estimativa de consumo maior naquele talhão. Se ele tiver pouca produção, vai consumir pouco adubo. Então vamos lá. No caso agora da adubação das plantas adultas, essa operação não é conjugada. Eu tenho que preencher aqui os momentos que o meu trator vai entrar para fazer o consumo do diesel. Vou colocar em 3,5 km por hora também, 60% de eficiência. E a gente trabalha, vamos imaginar que o equipamento nosso joga já dos dois lados da planta. Então a operação é bilateral. E agora, Danilo? Em que mês que nós vamos fazer? Então vamos lá, vamos colocar da mesma maneira, a adubação começando aqui em setembro. Então vou fazer uma adubação em setembro, uma em novembro, uma em janeiro, e vamos fazer o planejamento aí de 4 adubações, uma em março também. Voltando então para o menu, insumos do pacote de tratamento, vamos lá. Achar o nosso pacote de adubação 2. Eu vou colocar o mesmo fertilizante, que nós só estamos com esse cadastrado na planilha, não vamos ficar perdendo tempo com isso.
E a dose? Agora, Danilo, a dose, vamos imaginar que seja 200 gramas por caixa. Então, toda vez que eu vou fazer a adubação, ou melhor, né, vamos pegar a adubação do nosso ano inteiro. A adubação do ano inteiro, eu quero jogar 1 kg dessa formulação por caixa. Então, se o meu pomar estiver produzindo 3 caixas, como ele consome muito adubo, ele vai fazer uma grande exportação, eu vou colocar 3 kg de adubo. Se ele está com 2 caixas, eu vou por 2 caixas e assim sucessivamente. E eu quero distribuir esse 1 kg por caixa ao longo das adubações. Tá? Então, como nós vamos dividir em 4 adubações, como que nós vamos dividir elas? Então, vamos colocar igual 1 kg de adubo multiplicado, e vamos imaginar que nós vamos dividir a nossa adubação em 30% na primeira adubação, 30% na segunda, 20% e 20%. Então, vou multiplicar por 30%, né? Eu posso multiplicar por 0,3 ou eu posso multiplicar por 30%. Dá na mesma. A mesma coisa na segunda adubação, igual 1 kg de adubo multiplica 30%. Agora então eu vou colocar 30, 30 dá 60, faltam 40, vou dividir em 20 e 20. Igual 1 kg vezes 20%. Igual 1 kg vezes 20%. Quando eu somar essas doses, a soma está me mostrando aqui 1, que é o meu 1 kg do adubo por caixa. Então, tá certo. Nós só pegamos a nossa dose, eu vou jogar no ano. Na minha adubação de safra, eu quero jogar aproximadamente 1 kg de adubo por caixa e estou distribuindo esse 1 kg de adubo por caixa dentro das adubações. Tá? Agora a gente volta no menu, vamos lá no cadastro da fazenda e vamos alterar agora. Eu não vou mais usar o pacote 1, que é para planta informação, eu vou usar o pacote 2, que é de plantas adultas. E aí quando a gente volta para o orçamento detalhado, aumentou bastante o valor do nosso orçamento com fertilizante de solo e, consequentemente, deve ter aumentado a quantidade de compra. Então o volume para compra agora passou para 17.500 quilos. Tá bom? Pessoal, espero que tenha ficado claro. Questão de criação de pacote para adubação. Se não ficou, escreva aí nos comentários que a gente responde assim que possível. E espero que estejam gostando. Se estiverem gostando, clica aí no gostei, faz inscrição no nosso canal. E até o próximo vídeo.